Eu não sei quanto a você, mas esse cessar-fogo me deixou com uma pulga atrás da orelha. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje vamos analisar de forma bíblica, de forma teológica, o que está acontecendo na geopolítica, no momento de tantas inserções, de tantas falas, de tantos movimentos. O cessar-fogo no Irã, por exemplo. Será que esse silêncio após uma grande tempestade que nós temos acompanhado ao decorrer das últimas semanas, será que isso não seria um prenúncio ou um prelúdio para quem sabe, um desembarcar de algo novo que a gente não sabe o que está por vir? Eu quero fazer com você aqui hoje uma leitura profética e geopolítica do que está acontecendo. Eu não sei você, mas eu fiquei com aquela sensação de que algo estranho está acontecendo. Alguma coisa não está se encaixando aí. Como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração, esperando a continuação de uma história que foi interrompida no meio de uma fase, né? Foi exatamente assim que amanhecemos quando, logo depois de ataques fulminantes contra instalações nucleares iranianas aconteceram, atribuídos a Israel com aval tácito dos seus aliados. E aí surgiu, ainda no calor dos destroços, a proposta de um cessar-fogo. Foi isso que deixou a gente um pouco intrigado, foi isso que deixou essa pulga atrás da orelha. Por que agora? Por que cessar-fogo depois de uma investida tão abrupta, tão rápida, tão cirúrgica, tão aparentemente, entre aspas, perfeita ou quase perfeita? Que força oculta convence ou está por trás de quem apertou o gatilho a pedir um chamado, um pedido de trégua tão de repente? Não é natural ver forças militares lançarem um golpe cirúrgico como o que foi feito sobre o coração de um programa nuclear de anos e anos e dias depois falarem em desescalar. A versão oficial fala em evitar um conflito regional. Novamente eu vou evitar aqui algumas palavras, mas a palavra correta aqui não seria conflito, seria mais um G-U-E-R-R-A, tá? Olha, para você que está chegando aí agora no meu canal, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação, muito obrigado. Você não caiu aqui de paraquedas, você não veio, não chegou aqui por acaso. E por conta disso, quero pedir a você, por favor, deixe o seu joinha, deixe o seu like. Olha o pessoal chegando aí, deixando mensagem. Deixa a sua mensagem, a gente vai responder você. Eu faço questão de te responder. Mas eu preciso que você deixe o seu joinha, o seu like, compartilhe. E é claro, olha, eu ainda tenho muitas pessoas que nos assistem e não são inscritas no canal. Por gentileza, gente, faça isso. É fácil, é rápido, é de graça. E é claro, você vai estar ajudando o canal também. Tem aí no canto da tela, aqui ó, desse lado, um QR Code que, se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, pode entrar aí no QR Code, você não vai ser incomodado, pode entrar aí no grupo de WhatsApp, apontando o seu telefone para o QR Code, você não vai ser incomodado, as pessoas não vão te ficar mandando mensagem, eu vou mandar para você as mensagens e informações que você precisa saber. E é claro, se você quiser ter um contato direto comigo, você vai ter o meu contato aí, só enviar uma mensagem no privado, no private, tá bom, gente? Então vamos lá. Naquela noite, a noite desse movimento, ei gente, é tão difícil falar quando você procura palavras, né? Na noite daquele acontecimento, um silêncio estranho pairava sobre o Oriente Médio. De repente,
O céu se rasgou de alto a baixo, mísseis cortando o céu para lá e para cá, drones e caças cruzaram as fronteiras iranianas numa espécie de coreografia precisa. O alvo eram 3 pontos nevrálgicos do programa nuclear. O primeiro foi Fordow, enterrado sobre a rocha perto de Qom. Depois foi Isfahan, enriquecimento, onde tinha uma chave, né, de produção de enriquecimento de combustível. E depois Natanz, que era o coração. Tá? Todo mundo fala de Fordow, mas Natanz era o coração do enriquecimento de urânio. Cada explosão era um recado. Cada explosão era uma mensagem. Podemos aqui neutralizar sua capacidade atômica, custe o que custar. Essa foi a mensagem enviada. Essa foi a mensagem enviada para eles. Tá? Fontes militares batizaram essa operação como Midnight Hammer, ou Martelo da Meia-Noite. Uma imagem perfeita para um golpe que desaba enquanto o oponente ainda tateava-se no escuro. Satélites captaram colunas de fumaça, vídeos de civis mostraram clarões na internet, chovendo gente fazendo filmagem, compartilhando, sirenes e cortes de energia. O Irã tentou pousar de impassível, mas o tremor venceu a narrativa. Em minutos, o pânico atingiu províncias, o barril de Brent passou dos $100. Meu Deus. Diplomatas persas acusaram Israel de o ato de, novamente, vou usar outra palavra, de conflitos. Milícias alinhadas se levantaram no Iraque, no Iêmen e na Síria. E Teherã reforçou as patrulhas do Estreito de Hormuz. Novamente, entra aí o Estreito de Hormuz na história, né, gente? Ainda estamos de olho nele. E esse funil por onde passa boa parte do sangue que move, é o combustível, né? Do sangue que move a economia mundial. Curiosamente, a retaliação iraniana não veio de imediato. Uma hesitação que já denunciava as manobras que estavam sobre a mesa. Para quem lê a história, à luz das Sagradas Escrituras, para quem conhece um pouquinho da Bíblia, das histórias bíblicas, sabe que cada movimento de Israel, ele dispara um relógio escatológico. Olha, observe cada vídeo que eu venho falando aí atrás, como vem cada ponteiro, cada milímetro, cada segundo, cada milésimo de segundo conta, né? Então, quando se trata de Israel, o relógio escatológico, ele dispara. Daniel descreve no seu livro choques entre reinos do norte, reinos do sul, que muitos associam à antiga Pérsia. Ei, nós já sabemos, o Irã é a antiga Pérsia, então de olho no Irã, de olho no Irã. Ezequiel capítulo 38 coloca a Pérsia ao lado de Gog num cerco futuro contra Israel. Quando Tel Aviv atinge instalações persas, não vemos apenas um ato militar, mas vemos peças reposicionadas no tabuleiro profético. Hello? Gente, muita atenção nessa hora, muito cuidado. Fique de olho em cada peça, em cada movimento, em cada ato, em cada acontecimento. Não se assuste se amanhã ou depois eles trouxerem uma notícia que você vai dizer: uau, não esperava isso, não estava contando com isso. Gente, são peças que são movidas de formas precisas. E outra coisa, detalhe importante que eu preciso lembrar você: Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle e nem foi pego de surpresa. Agora, mal a poeira baixava lá no Oriente Médio, corredores diplomáticos sussurravam sobre uma pausa, queriam uma pausa. Não houve coletiva de imprensa e nem tratado formal. Alguém ouviu isso? Alguém viu isso? Ninguém. Apenas comunicados vagos, palavras como entendimento e descompressão. Foram o que se ouvia. Fontes em Washington sinalizaram que o próprio Departamento de Estado articulou a trégua com a ajuda dos europeus. Catar, Iomã, o Irã, o Zonzo, parceiros, né, que estavam ali com eles, pareceram que estavam aceitando, desde que houvesse
garantias contra novos ataques. Israel limitou-se a dizer que já alcançara os seus objetivos táticos, mas foi tudo rápido, tudo muito rápido, tudo limpo demais. Foi meio estranho, não foi? Você não achou que foi tudo estranho? Eu achei. A minha sensação foi essa. Achei tudo muito estranho, muito articulado, muito programado, muito sem, sabe? Foi um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, será que isso seria uma contenção global? Tentativa de ganhar tempo para rearmar-se, né? Se preparar novamente, essa é a palavra correta? Ou será que foi parte de um roteiro escrito antes mesmo dos modernos drones decolarem? O clima não era de festa pela paz, mas de cautela eletrizante, elétrica. Tudo estava, se tocasse, parece que tomava choque. Israel permaneceu em alerta máximo. O Irã reforçou fronteiras, portas-aviões continuaram chegando ali na região do Golfo. E aqui eu quero deixar uma lembrança a você da advertência, das palavras advertivas do apóstolo São Paulo, que disse lá na sua carta aos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, quando ele disse assim: quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Uau! Opa! Aí que mora a questão do negócio, da coisa. Não foi tão repentino, não foi... Ficou, eu volto a dizer, tem alguma coisa estranha nisso tudo. Então eu deixo esse texto de Paulo, palavras paulinas para você. Eu vou até repetir. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Ele diz: quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. A pergunta é: talvez estejamos diante de uma calmaria fabricada, pré-moldada, conveniente para quem precisa reorganizar tudo novamente. É isso aí. Fica essa palavra para você, tá bom? Atento, olhos atentos, ouvidos atentos, apercebidos, sempre com a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Os impactos, obviamente, foram imediatos. Os ataques tiveram efeito instantâneos. Pânico populacional em diversas províncias, pessoas ali perto, nas regiões adjacentes, uma elevação no preço do petróleo. Olha aí quanto é que está o petróleo hoje. Com o Brent ultrapassando os $100 o barril nas primeiras horas após o acontecimento. Eu não tinha dito para vocês, alguns dias atrás, o barril do óleo em 60, 70, já está na casa dos $100 por barril. Foi uma resposta diplomática agressiva do Irã em fóruns internacionais, acusando Israel de ato de GUERRA. Uma mobilização militar iraniana na região do Golfo Pérsico foi generalizada, total, e houve ameaças indiretas ao nosso querido Estreito de Hormuz, a garganta do suprimento do óleo do petróleo mundial. Tá? Apesar da intensidade dos ataques, a resposta iraniana não foi imediata. Você viu isso? Ficaram meio que na surdina, talvez esperando o momento certo, né? E esse detalhe aparentemente pequeno, menor, levanta a suspeita de que a gente precisa estar atentos. Por detrás desse silêncio, novamente eu quero levantar uma outra pergunta. Será que existe interesses entrelaçados? Os aliados de Israel, em contrapartida, ficaram reféns do petróleo e da inflação global. Toda a atitude deles sempre esteve cautelosa por conta do aumento do preço do barril do petróleo. E permitiram o golpe, mas tentaram conter o fogo para não incendiar todo o mercado de energia, nem oferecer uma vantagem à China ou à Rússia, que estavam como gaviões ali, como urubus na carniça, né? A União Europeia,
quis distância das chamas que encarassem esse estardalhaço. Empurraram refugiados e atiçaram o terror no povo. Eles pressionam por trégua, mas não têm força para garantir esta trégua. A China e a Rússia precisam de um Oriente Médio intenso, porém controlado por eles, né? Pequim protege sua segurança energética, Moscou lucra com petróleo caro e distrai Washington de outras frentes que poderiam vir. Israel, coitado, conhece o preço de baixar a guarda. A retaliação veio porque baixaram a guarda, não estavam esperando. Aceita a pausa como uma manobra, uma oportunidade de recalcular alvos, mas também estavam como que as suas sirenes prontas e a nação, coitado do povo, né? Um povo que há 12 dias não dormia direito, não trabalhava, é uma situação muito delicada, muito complicada, 12 dias dentro de um bunker, 12 dias debaixo da terra, igual tatu, meu Deus. No fim, esse cessar-fogo não brota de arrependimento. É um expediente para impedir que engrenagens econômicas e diplomáticas quebrem sob o peso de uma, novamente vem essa palavrinha abençoada aí, né? De um conflito maior, um conflito longo. Entretanto, o fato de os mísseis terem se calado não significa que os céus estejam em paz. Hello! Não quer dizer que estamos em paz. Tá muito atentos. No plano espiritual, a batalha ainda continua. A batalha prossegue. E prossegue, talvez, deixa eu dizer aqui, mais intensa ainda do que você pensa. Enquanto líderes assinaram tréguas, principados e potestades alinham-se nas fileiras. Gente, o céu está armado, o céu está preparado. Tá? Enquanto uma aparente trégua está aqui embaixo, nas regiões celestes, o negócio está pegando fogo. Para quem discerne os tempos, o recado é claro. Não se trata de pânico, mas de vigilância. Jesus mandou vigiar em todo o tempo, né? Orai e vigiai. Jesus mandou vigiar precisamente quando tudo parecer quieto demais. O silêncio que agora domina manchetes, ele é um silêncio geopolítico. No universo espiritual, contudo, o rugido da guerra ainda ecoa e a igreja precisa sempre estar desperta. A igreja não é hora de dormir, é hora de estar acordado, fortalecendo-se na oração, no discernimento, porque esta pausa, gente, esta pausa é apenas o intervalo entre atos de um drama muito maior. Gente, eu não sei o que você pensa, mas é hora de estar atentos, é hora de estar apercebidos para não sermos pegos de surpresa. Eu não poderia encerrar esse vídeo, não poderia encerrar esta mensagem que eu quero que você, aliás, me ajude a divulgar. Olha aí, ó, gente chegando, muito obrigado. Tem gente se inscrevendo no nosso grupo de WhatsApp, se inscreva mesmo, o link está aí na tela para você, tá bom? Só apontar o telefone para o QR Code e se juntar, unir a nós nesse universo de informações. E é claro, olha, eu preciso da sua ajuda. Deixe seu like, vai deixando aí, seu dedo não está engessado para apertar o botão. Aperte o botãozinho de like aí, é o joinha que está aí. Dá o like, dá o like, dá o like. Compartilhe o algoritmo do YouTube, vai me ajudar. Você vai me ajudar a mandar essa mensagem para um amigo, para o tio, para o pai, para a mãe, para o irmão, para todos. E é claro, o que é importante, não se inscreveu? Por que não se inscreveu? Gente, come on, please help me out. Me ajuda aí, se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigado. Então, olha, eu não poderia encerrar, eu não poderia finalizar esse vídeo, encerrar as minhas palavras, sem antes deixar novamente um lembrete, um aviso para a igreja. E, mais uma vez, eu quero dizer isso, para que fique bem entendido.
Eu trago mensagens históricas, políticas às vezes, e geopolítica, como nesse caso. Mas o cerne, o funil deste canal, o objetivo que nos une é trazer a palavra de Deus para te orientar à luz da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E a Bíblia diz, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só haverá libertação através do conhecimento. Quer ver outra coisa? A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então eu não poderia encerrar sem antes lembrar a você, a igreja do Senhor Jesus, que vivemos dias em que os sinais não podem ser mais ignorados. Será que você não está vendo o que está acontecendo? Não ignore esses sinais, gente. Não pense que alguém está vindo aqui, seja eu ou qualquer outra pessoa, vindo na internet, apenas no intuito de ganhar likes, de ganhar seguidores, de se popularizar, mas nós estamos, a maioria das pessoas que eu conheço, que eu sigo, estão trazendo a mensagem de esclarecimento e de libertação. A mensagem do Evangelho, ela liberta. Jesus nos alertou que ouviríamos de guerras, falei a palavra, né? Jesus nos alertou que ouviríamos disso, rumores desses acontecimentos, Mateus capítulo 24, verso 6, e que esses eventos não deveriam nos assustar, mas sim nos colocar numa posicionamento. Gente, tudo que está acontecendo nesse exato momento, de forma global, e os nossos olhos, interessante isso, né? Que a Bíblia diz que os nossos olhos têm que estar fitos em Israel, porque Israel é o relógio de Deus, é o termômetro que nós precisamos observar. O papel da igreja nesse momento não é, primeiro, medo. Nós não devemos ter medo. Deus não nos deu espírito de temor. Nós não devemos ter medo. Segundo, o papel da igreja não é de ser espectador. Tá? Eu só estou observando, só estou assistindo. É como se eu estivesse assistindo a Netflix, um streaming. Não. O papel da igreja é qual? O nosso papel é ser sentinela, guarda na guarita, está ali em posicionamento, sentinela, soldado, à espreita. Precisamos interpretar os acontecimentos e discernir, interpretar esses acontecimentos com discernimento espiritual, sem cair na paralisia do medo e nem na ilusão da neutralidade. Não podemos estar neutros. Temos que estar envolvidos como oração, intercessão, evangelização, ajuda aos demais. Não é botar mais gasolina no fogo, mas é trazer paz, uma palavra de paz. A palavra do Evangelho, mensagem, aliás, Evangelho no original quer dizer anúncio de paz, anunciando a paz, o caminho da paz, tá? Esse cessar fogo, por mais que pareça um alívio temporário para os mercados e governos, sim é. Olha nas notícias, nos noticiários, todo mundo tranquilo, paz, tranquilidade, né? Não traz cura para as feridas que ainda estão abertas nesse mundo. A paz verdadeira não virá das mesas de negociação, mas do príncipe da paz. Isaías capítulo 9, verso 6, chama Jesus de príncipe da paz, cuja vinda é certa e cada vez mais próxima. Jesus está mais próximo de voltar hoje do que estava ontem, tá? Então a sua vida está próxima. Até lá, a nossa missão permanece, continua em proclamar o Evangelho com graça, com fé, com ousadia, interceder com fervor e viver com santidade em meio a uma geração que está cambaleando entre crises, insegurança, incertezas. Esse é o tempo de fortalecer os muros espirituais da sua casa.
Esse é o tempo de fortalecer os muros espirituais da sua família. Esse é o tempo de fortalecer os muros espirituais da sua igreja, de buscar intimidade com o Senhor e de se lembrar que a nossa segurança não está em acordos políticos, acordos humanos, um apertar de mão, mas a nossa segurança está na rocha inabalável que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que cada cristão esteja desperto, pronto, sua lâmpada acesa, sua lamparina, o seu vaso cheio de azeite, cheio de óleo, como a passagem das virgens prudentes de Mateus, capítulo 25. Porque quando os homens disserem paz, eu encerro dizendo isso, quando os homens disserem paz, pode ser exatamente o momento em que o noivo apareça. Fique atento a esta palavra. Quando os homens disserem paz, pode ser nessa hora exatamente que o noivo venha para se encontrar com a noiva. Portanto, meu irmão, não se distraia com o silêncio das bombas. Escute o som da trombeta espiritual que já ressoa no espírito daqueles que vigiam. Reforce a sua fé. Posicione-se com autoridade e permaneça firme, porque o tempo não pede descanso. Ele pede vigilância. E a palavra é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mais uma vez, por favor, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, que essa mensagem possa chegar no seu amigo, no seu vizinho, no seu irmão, no seu tio, na sua tia, no seu pastor. Ajude-nos a dizer que Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. She'el Hayom Tov, Nitrae Shavua Haba, Litraot, She Elohim Ivarei Otra.